A nossa equipe acompanhou, né, o transporte de doações ao Rio Grande do Sul, inclusive com exclusividade até o Vale do Taquari. O Giovan Petri, que foi ao Estado Gaúcho, conta mais detalhes pra gente. Giovan, essa maneira, né, que os voluntários têm de trabalhar, de colaborar e abraçar aquele povo gaúcho que tanto está sofrendo e muitos deles ainda não sabem nem como vão retomar a sua vida depois dessa enchente devastadora. Pois é, Diego, é essa questão de você ajudar o irmão que você não conhece. E é justamente isso que, por exemplo, nós aqui de Chapecó estamos fazendo com aquelas tantas pessoas do Rio Grande do Sul que a gente nunca viu na vida, talvez a gente nem vai ver, mas a gente trata eles como irmãos, porque nós sabemos o quanto aqui Chapecó já sofreu em algumas determinadas situações e agora eles estão passando por esta situação. O que chama a atenção é do momento em que nós entramos na cidade lá de Marques de Souza, sobre a ponte, que ontem nós vimos, ela está um rio muito baixo. Mas eu me arrisco dizer que no auge da enchente, a água subiu mais de 10 metros de altura. E muitas casas foram levadas, tem gente desaparecida, um homem, um rapaz e uma senhora de mais de 60 anos ainda permanece desaparecida. Um homem morreu por conta de ferimentos causados por essa enchente. Você vê lavouras lavadas, lavouras de milho, você vê os morros com a terra que desceu e lavou toda a cidade. Gente que está tentando limpar a casa que foi coberta de lama. Ou seja, o cenário é como um desses personagens que você entrevistou, ele diz, só quem está lá para entender, a gente não faz nem ideia do que é. E essa primeira matéria que a gente vai assistir retrata justamente isso, esse sentimento de chegar lá, ver aquilo lá e você não sabe para onde vai. Tanto é que essa matéria a gente fez em apenas um lado da cidade, porque do outro, pelas informações que a gente tinha, a situação era ainda pior, mas difícil acesso. Então a gente acompanha apenas um pouquinho do que a comunidade de Marques de Souza passou nesses últimos dias, onde em alguns pontos da cidade, em 6 dias, choveu cerca de 800 milímetros. Vamos acompanhar. Os donativos chegaram em Marques de Souza quase no fim da tarde. Ainda sob a apreensão da chuva que poderia cair, as 8 toneladas foram deixadas nesta igreja no centro da cidade. Primeira vez que eu estou carregando uma carga para uma situação dessa. Muito triste ver a entrada da cidade aqui, principalmente, muito triste. E que Deus abençoe esse povo aí, porque tá triste a situação aqui para baixo. Depois de 7h30 de viagem, enfim, chegamos aqui à cidade de Marques de Souza. Os donativos que chegam de Chapecó são descarregados aos poucos e colocados aqui nesta igreja, onde vai servir de base para a distribuição às pessoas que foram atingidas com as enchentes. No caminho aqui, a gente enfrentando as dificuldades na rodovia, o quanto do morro deslizou, o quanto essa cidade ficou isolada, sem luz, sem internet, sem alimento. E quando chegamos aqui, o tamanho do dano do rio, não há mais margem, o rio ficou mais largo, e muita área atingida e cheia de lama nesse momento, que o rio já deu uma baixada. E nesse momento voltou a chover. Muita coisa foi trazida e deixada ou na igreja ou no salão da comunidade. Foi uma força-tarefa para descarregar as doações vindas de Chapecó. Uma cidade toda sofreu com as chuvas. Em 6 dias, foram 756 milímetros de chuva em Marques de Souza. Muita gente perdeu tudo ou teve a casa afetada de alguma forma. A nossa cidade está destruída, né? Foi terrível, foi horrível, né? Onde você mora? Foi... Na minha garagem, sim. É nessa rua, aqui, eu moro aqui na General Osório, mas lá no final dela, né? Mas para mim só entrou na garagem, graças a Deus, mas foi muito rápido. Muito rápido. Está vindo ajuda de todas as partes do Brasil e isso nos deixa muito contente, essa solidariedade que está acontecendo. Então é alimentos, é água, é colchão, roupas. Mas o que a gente precisa mesmo é reconstrução. E reconstrução a gente fala de números, de valores, máquinas, reconstruir as estradas, a nossa ponte que liga ao município de Travesseiro, aqui do lado, que foi embora, né, onde mais de 3 mil veículos passam por dia, precisa ser reconstruída e a gente já está buscando apoio aí a nível federal, estadual, para toda essa
reconstrução. Uma pessoa morreu por conta dos ferimentos causados pela enchente e outras 2 seguem desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros que faz o trabalho na cidade. Percorremos uma parte do município do Vale do Taquari. De cima é possível ver o que as fortes chuvas fizeram com o município. Por onde quer que se vá, estragos significativos. Uma ponte foi destruída. O Leonardo conta que tomava banho no rio e agora, depois de tanta chuva, o leito mudou e casas foram levadas embora. Bem aqui assim do lado. Ele pegava aqui assim, tudo desse lado, agora mudou do outro lado. E podem ver, a ponte não existe mais aí. Quebrou muita... E o estouro, era 5h10 da manhã que eu levantei, deu o estouro e caiu tudo, caiu, né? E assim... E a tua casa era onde? Logo de cima aqui, logo de cima. Mas tinha residências aqui no meio? Aqui no meio era residências, tipo um balneário, né? Esta é uma casa que estava sendo construída por um morador aqui de Marques de Souza. A força da água derrubou paredes, churrasqueira, poste, as árvores foram todas derrubadas. Ou seja, a força da água fez um cenário de destruição a perder de vista. 60 residências foram afetadas e outras centenas de pessoas desabrigadas. A população do município se une como pode para ajudar. É para as pessoas, então, que estão no momento sem poder realizar uma comida, uma refeição em casa, né? Porque a maioria das cozinhas foram destruídas, vamos dizer, né? Então a gente leva já um lanchezinho pronto. Em outra parte da cidade, muitos moradores retornam para as casas aos poucos. Porém, ainda sem energia elétrica há 8 dias. Aqui sim. Para você que está em casa nos assistindo, a gente vê um cenário completamente devastador. Pedaços de móveis, caixas de suco, leite, sofás, árvores, galhos. Aqui onde a gente está caminhando agora com uma certa tranquilidade, a água estava bem acima. Tanto é que deixou muito barro, muitas pessoas ainda tentam salvar alguma coisa, outras tantas se abrigam nos pisos superiores das residências, mas aqui, infelizmente, a reconstrução vai levar algum tempo. De acordo com os moradores, esta foi a pior enchente desde 2010, quando outra atingiu o município. Vocês estão lavando a garagem. Tudo isso aqui é terra que estava lá dentro? Sim, senhor. Isso e o mais que já foi tirado ontem, né? Ontem. Já foi tirado uma parte. Ali estava tudo cheio. Ali tinha a madeira em cima, aquela que está cortada ali do lado. Essa madeira estava tudo pendido em cima da grade ali, o portão quebrado, ali nós puxamos, ele está amarrado ali. Como é que o senhor se sente vendo tudo isso, tendo que recomeçar de novo? Pois é, mas temos que levar, né? Do jeito que está, né? Não é a primeira vez, era em 2010. Que nós levemos essa pancada também, né? Quem perdeu a casa não sabe o que vai fazer. Por enquanto, é preciso esperar. Quando a água começou a subir, o que o senhor fez? Mas eu chutei primeiro para o vizinho aqui no lado, o Trecho aqui, o Cláudio. Então vi depois estava minha casa embaixo da água lá. Então deixei ver essa água. Então eu entrei lá dentro, queria salvar as coisas, precisava me salvar fora da janela. Eu. Assim eu ia morrer lá dentro da água. Lá. Este é apenas um município atingido. Há tantos outros com problemas ainda maiores. Não há muito que a gente possa fazer, mas o pouco que cada um pode contribuir ameniza o sofrimento de tanta gente que perdeu familiares ou casas. De alguma forma, é preciso seguir em frente. Pois é, e muitas pessoas, principalmente os idosos, criaram uma certa resistência em sair de casa. Tanto é que o Corpo de Bombeiros teve que tirá-los meio que à força. Claro que agora, com o rio baixo, elas estão retornando, porque muitas dessas pessoas têm um segundo piso na residência onde vivem. Mesmo sem energia, a água foi restabelecida lá no local. A notícia ruim que ainda nós temos lá daquela região é que, de acordo com a meteorologia, nós teremos em alguns pontos da Serra Gaúcha 300 milímetros de chuva. Naquela região, algo em torno de 200 milímetros, ou seja, vai demorar um pouco mais
para que a reconstrução possa ser feita. Como você viu nas imagens aqui, muitas casas foram praticamente embora. Outra situação que a gente tem para relatar e que a gente percebeu, até a gente tem que agradecer aqui o Luciano Hinning, da Defesa Civil, até o próprio motorista Davi, que teve paciência para que nós pudéssemos acompanhá-lo durante a viagem. Mas uma outra situação é a questão das estradas que levam até aquela região do Vale do Taquari e região metropolitana de Porto Alegre. Por alguns momentos nós precisamos parar entre 15 e 20 minutos até para obedecer aquele sistema Siga e Pare, porque muita terra desceu dos morros e veio para a pista. E aí, claro, cria aquele transtorno de quem vai e de quem vem. E aí sim, voltando ao que eu disse no início, quem não tem nada para fazer naquela região não vai, exceto se for para ajudar de alguma forma, para levar mantimentos, enfim, liberar o acesso a ambulâncias. E a gente tem mais uma reportagem que a gente fez nesse trajeto de ida até o Vale do Taquari, a gente vê agora. É hora de partir rumo ao Rio Grande do Sul. Vamos com a viatura da Defesa Civil que fará a escolta dos caminhões com donativos. Nosso destino, Marques de Souza, cidade que fica próxima a Lajeado. Uma viagem em média com duração de 6 horas, mas pode demorar mais. Com a sequência da viagem, o tempo começa a fechar, até que mais uma vez a chuva cai na região que sofre com excesso de água. Por sobre a rodovia, alguns bloqueios para a reconstrução daquilo que a chuva levou. Caminhões e máquinas tentam retirar a lama e árvores que ficaram sobre a pista. Nós estamos aqui na BR-386, sentido Porto Alegre, já próximo à cidade de Fontoura Xavier. Ainda faltam bastante tempo para nós chegarmos até Marques de Souza. Aqui funciona o sistema de Siga e Pare, ou seja, há muito movimento e as equipes de obras aqui estão fazendo um trabalho de contenção, até porque o excesso de chuva nesta região onde nós estamos levou parte do barranco e aí traz muito perigo a quem transita por aqui. As imagens são impressionantes. Um vale com mais de 50 metros de profundidade que teve árvores e pedras engolidas. Para a passagem de ambulâncias, quase um caos diante do cenário que se avizinha. Enfrentamos alguns bloqueios no sistema Siga e Pare, que era realizado pelos funcionários da concessionária que administra a rodovia. Neste trajeto encontramos até um acidente, por sorte sem feridos. No mais, deslizamentos, reconstrução de rodovias por quase todos os lados. Aqui é possível ver até onde a água chegou, provocando uma enorme erosão. Só estando aqui para a gente compreender um pouquinho do que esta região aqui do Vale do Taquari passou. O excesso de chuva, mais de 800 milímetros em poucos dias, fez com que toda essa terra viesse deste morro aqui para baixo e lavasse toda essa rodovia. Tanto é que, de pouco em pouco, a gente precisa parar por conta do sistema Siga e Pare, até para que as equipes da concessionária, a união das prefeituras, possam fazer o trabalho de liberação da pista. 7h30 depois, sob chuva, estamos na cidade de Marques de Souza. Por onde olhamos, os estragos. O rio Forqueta deixou um cenário devastador. Lavouras foram levadas, casas inundadas, rodovias com asfalto arrancado. É aqui nosso destino e também das doações que chegaram do oeste catarinense. A preocupação também, Diego, e você que nos assiste agora, é o frio, né? Porque nos próximos dias, estava até vendo agora a previsão do tempo lá para aquela região, é que no fim de semana, início da próxima, nós tenhamos temperaturas entre 8 e 9 graus, ou seja, como muita gente perdeu tudo, inclusive a roupa, vai precisar também de casacos de lã, enfim, para se esquentar as crianças. Aí eu volto a falar as roupas de frio para os bebês, enfim. Há tantas coisas a serem feitas ali que vai demorar muito a ser concluído. Enfim, há um processo primeiro de limpeza, aí posteriormente a questão da reconstrução em si, enfim.
Eu finalizo essa participação dizendo, só quem está lá para compreender de fato o que a população do Vale do Taquari, da região metropolitana de Porto Alegre e outras regiões do centro do estado estão passando para compreender de fato o que aquela população está vivenciando. Diego. Obrigado pelas informações, parabéns Giovan Petri, parabéns ao Roberto Bortolans, a importância da nossa equipe estar lá presente, né? Nós mostramos um município, você imagina que essa situação, ela se multiplica por mais de 350, 370 municípios atingidos da mesma forma como nós estamos mostrando, você imagina a calamidade no Rio Grande do Sul. Parabéns à equipe, obrigado Luciano Ruining, também da Defesa Civil, obrigado ao Sandro lá, o motorista que também nos acompanhou nessa empreitada, nessa jornada, tá bom?